Fala pessoal, bom dia para vocês, abraço para todos. Estamos começando agora a nossa aula de geografia, né? Depois da aula de história, né, onde falamos aí sobre a Revolução Chinesa. Agora vamos falar de geografia. Na nossa aula de geografia, iremos aí falar, pega o livro de geografia, nono ano, o nosso percurso 11, né? Então tá aí, percurso 11, falando sobre a construção da União Europeia. Pois bem, esse é o nosso contexto de hoje. Gente, vamos entender um pouquinho aqui sobre a formação e também a evolução da União Europeia, tá? É importante lembrar que a atual integração dos países europeus, na verdade, é um resultado de um esforço que remonta o pós-guerra, né? Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, ficou claro que os antigos aliados, no caso Estados Unidos e União Soviética, tinham propostas diferentes para a reestruturação europeia, sobretudo do lado oriental, né? Lembrem-se que os países ocidentais, ou seja, a Alemanha Ocidental, ela se reergueu muito rápido, até então porque teve aí o apoio do capitalismo dos Estados Unidos. A divisão da Alemanha, consolidada entre o ano de 1945 e 1949, ela marcou a grande ruptura entre os aliados, né? E isso, nesse caso, o lado ocidental ainda se defrontava com a antiga rivalidade entre a França e a Alemanha. E nesse caso, a situação é que, após a derrota nazista, ameaçava a coesão do bloco capitalista que estava em ascensão. Pois bem, França e Alemanha historicamente disputaram aí não apenas a hegemonia no cenário europeu, como ainda enfrentavam inúmeras, né, contendas fronteiriças, né, problemas nas fronteiras, envolvendo particularmente a rica região do ferro e carvão, que lhe era relativamente comum. No ano de 1950, então agora nós falando sobre a formação e a evolução da União Europeia, no ano de 1950, o ministro das Relações Exteriores da França, né, ele sugeriu que o carvão e o aço da França e da Alemanha fossem colocados sob a alta autoridade comum, isso estabelecendo a livre circulação de produtores. Diante disso, a ideia, pela primeira vez, instituía uma autoridade independente dos governos nacionais que estaria envolvido no conflito, no acordo, né? Pois bem, o objetivo da proposta, entretanto, era mais amplo, ou seja, o que tornava ainda maior sua importância histórica e também geopolítica. Na prática, a proposta viabilizou-se com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida como SECA, isso no ano de 1951. O novo organismo foi aberto a todos os países europeus que nele quisessem ingressar. Além da França e da Alemanha, aderiram aí os três países chamada Benelux. Quem são os três países da Benelux? No caso, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Também são conhecidos como os Países Baixos, tá? Nesse caso, encaixado entre as duas potências rivais e a Itália. Pois bem, gente. No ano de 1957, os países integrantes do SECA, né, assinaram o Tratado de Roma, que criava a Comunidade Econômica Europeia, chamada de CEE, Comunidade Econômica Europeia. Era um mercado comum de pessoas, capitais, serviços, mercadorias, e também a Comunidade Europeia de Energia Atômica, que era a CEEA. Esse período, ou seja, o período entre 1957 e 1970 foi marcado pela a concretização dos principais objetivos do tratado. Uma política comercial comum, né? Estabelecia uma tarifa aduanária uniforme entre a CE e os demais países parceiros, e também a política agrícola comum, que era conhecida como PAC. Então, nesse período aí que nós estamos falando, foram estabelecidas também outras políticas comuns, como políticas de transportes, política da concorrência, impedindo a distorção das regras de mercado,
política regional que buscava evitar os desníveis, né? Você buscava nivelar, buscava o desnível entre as várias regiões europeias. E também tivemos aí a política de energia e telecomunicações. No plano de fortalecimento da união dos países europeus, a própria paz no continente, um fato ainda era desestabilizador. Ou seja, o isolamento do Reino Unido, sabemos que o Reino Unido fica numa ilha ali, não faz fronteira com os demais países da Europa. Reino Unido é o que é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né? Até esse momento, a Grã-Bretanha, e professor Ivo, que é a Grã-Bretanha? Então, eu falei do Reino Unido e falei da Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha são esses países que eu falei, menos a Irlanda do Norte. Grã-Bretanha, no caso, é só Inglaterra, País de Gales e Escócia. Não tem a Irlanda, né? Quando junta a Irlanda, chamamos de Reino Unido. Quando tira a Irlanda, chama-se Grã-Bretanha. Pois bem, até esse momento, a Grã-Bretanha não havia proposto a participar de uma associação maior, em que fosse apenas mais um parceiro diante do fortalecimento da integração a partir da criação da CEE. O país respondeu com a criação da Associação Europeia de Livre Comércio, chamada de AELC, isso lá no ano de 1959. Então, até aqui a gente observa que o pós-guerra deixa os países ambiciosos, né? Mesmo aqueles que estavam do mesmo lado na guerra, o que apoiavam, mas quando passou isso, cada um queria mostrar sua autonomia, o seu poder. Ao contrário da CEE, da Comunidade Europeia aí, a ALC pretendia ser apenas uma zona de livre comércio, ou seja, apenas uma livre circulação de mercadorias, sobretudo para facilitar as trocas comerciais entre a CEE, ou seja, a Comunidade Econômica Europeia. Os países integrantes eram o Reino Unido, a Irlanda, os países nórdicos, no caso Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, ainda a Áustria, a Suíça e Portugal. Então esses países faziam parte deste bloco aí da Inglaterra. Mas apesar de em 1961 o Reino Unido ter formalizado sua intenção de ingressar na CEE, a Comunidade Econômica Europeia, sua proposta foi rebatida pela França em decorrência das suas históricas rivalidades que existiam entre elas, né? O processo de integração da CEE e também da ALC, ou seja, o bloco da Inglaterra, porém ampliou-se significativamente somente no ano de 1992, quando foi criado o Espaço Econômico Europeu, que usava a sigla EEE. 3 juntinho. Então, este espaço econômico europeu começou a vigorar em 1994 e previa uma gradual eliminação das barreiras alfandegárias. O que é barreiras alfandegárias? É a taxa de imposto que um país paga para seus produtos entrar em outro país, né? Então, é a eliminação gradual das taxas alfandegárias de todas as mercadorias. Na prática, funcionava como um estágio intermediário para um possível ingresso de outros países aí nos dois blocos. Um avanço importante da integração europeia ocorreu em dezembro de 1991, com a assinatura do chamado Tratado da União Europeia, mais conhecido como o Tratado de Maastricht, nome da cidade holandesa onde foi firmado esse tratado. A comprovação do aprofundamento da integração pode ser verificada pela própria mudança da sigla de CEE para CE, Comunidade Europeia, uma referência em referência a uma maior integração econômica. Mas no ano de 1993, quando o tratado entrou em vigor, a denominação foi substituída por UE, no caso, União Europeia. Pronto, estamos falando agora da União Europeia. Então, até chegar a isso, passou por todo esse processo. Pois é, essa União Europeia tinha o objetivo de enfatizar também a integração política, não só econômica, mas também a integração política. Então, o Tratado de Maastricht, compreendeu 2 acordos: estabelecimento da União Monetária e Econômica, com a criação de uma moeda comum para seus países membros até o fim do século XX.
a política, união política, com a instituição e cooperação de domínio da justiça e dos assuntos internos, e também da política exterior e da segurança comum. Então, e não estava firmado aí esse acordo da União Europeia. Uma moeda própria, ou seja, um dinheiro, dinheiro que circulasse no país tinha que ser em todos, né? E no caso, sabe, é o euro, né? E outra questão, as questões políticas também era a decisão que se tomado em conjunto. A importância desses acordos não está apenas na ampliação da integração em si, mas na necessidade de fortalecimento do lado ocidental no contexto de desagregação do bloco socialista europeu, reunificação da Alemanha, fim dos regimes socialistas no leste, a desintegração da União Soviética. Então, o Tratado de Maastricht representou o acordo do pós-Guerra Fria na Europa. Tivemos o Tratado de Versalhes no pós-guerra e agora o Tratado de Maastricht, né? Nesse caso, ele ia representar o acordo do pós-Guerra Fria. Em meados do ano de 1997, a assinatura de um novo acordo chamado Tratado de Amsterdã pelos países membros da União Europeia modificou o Tratado de Maastricht, né? Lembrando que todos aconteceram na Holanda, né? Maastricht era uma cidade da Holanda e, no caso, Amsterdã é a capital da Holanda. E quais foram os principais pontos firmados nesse Tratado de Amsterdã? Vejam, eliminação dos controles de fronteiras entre os países com o estabelecimento de normas para a cooperação da política numa tentativa de conciliar a liberdade e a segurança. Ficaram fora, nesse caso, o Reino Unido, né? A Irlanda e a Dinamarca. Não vamos confundir, Irlanda não é a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. No caso, a Irlanda não pertence ao Reino Unido. Então ficou o Reino Unido, ficou a Irlanda e ficou a Dinamarca. O que mais ficou aí firmado? Fim do poder de veto de cada nação, a não ser em assuntos constitucionais ou de impostos. Busca conjunta de soluções para o problema do desemprego. Ratificação do Pacto de Estabilidade Econômica, ou seja, a fim de preparar os países para o lançamento de uma moeda única, no caso do euro, isso a partir de janeiro de 1999. Também foi aí firmado nesse acordo de Amsterdã, inicialmente, o euro foi usado como um índice de referência. Na prática, era utilizado apenas em transações bancárias, né? Então, as notas e as moedas únicas passaram a circular somente a partir de 1º de janeiro de 2002. Reino Unido, Suécia e Dinamarca não adotaram, no caso, o euro como a sua moeda. Por exemplo, a moeda do Reino Unido é a Libra, né? Libra esterlinas, né? E tem um valor mais alto do que o euro. A doação de uma moeda única, contudo, aliás, a adoção de uma moeda única, contudo, não eliminou a desigualdade existente no interior do bloco. A bandeira da União Europeia tem 12 estrelas, porque tradicionalmente esse número constitui o símbolo de perfeição, plenitude e unidade, né? E por isso a bandeira mantém-se inalterada, independentemente do alargamento da União Europeia, ou seja, quantos países mais entrarem na União Europeia. O cálculo de estrela dourada representa a solidariedade, a unidade e a harmonia entre os povos europeus, tá? Então não muda, sempre vai ser esse. É importante lembrar que depois desses acordos, outros países forem entrando na União Europeia, precisa passar por um processo aí seletivo para poder entrar. Enquanto também tivemos países que saíram, que nós vamos ver depois. O euro é a moeda única, a moeda única da União Europeia. As moedas nacionais costumam trazer imagens que simbolizam a história e as paisagens dos estados, né? Então, a moeda europeia não poderia fazer isso. Por que não poderia fazer isso? Pois a Europa não é um estado, mas uma comunidade, uma comunidade de nações. Então, gente, como a gente está falando, né? Estava falando aqui, a moeda europeia, como no caso as moedas nacionais, elas trazem imagens que simbolizam a história dos seus países, dos seus estados, as paisagens do seu estado, por exemplo.
E como a União Europeia não poderia fazer isso, pois por não ser um Estado, mas apenas uma comunidade de nações, o nome escolhido para a nova moeda também devia refletir a ideia da unidade acima das nações. Então, euro foi o nome, nesse caso, selecionado. Pela primeira vez na história, uma dúzia de países sem guerra nem violência abandona parte essencial de sua soberania para criar uma moeda única, visando aí o bem-estar coletivo. Que legal, né? Bom, mas e aí? Quais foram os impactos causados por essa integração? Olha, com os acordos de livre comércio, a eliminação das barreiras alfandegárias propiciou que a intensificação de troca entre os países membros. Contudo, as desigualdades econômicas existentes entre os membros da União Europeia ainda são expressivas, tá? Ainda são as empresas das economias mais fortes, como a Alemanha, a França, a economia inglesa, e as mais competitivas, né? Um dos objetivos da unificação monetária é justamente ampliar a capacidade de competição da Europa no ambiente mundial. E uma das consequências foi o grande número de fusões de empresas europeias no mesmo ramo, né? Como a bancária, editorial, siderúrgica, de alimentos e bebidas. Já nos países menos desenvolvidos, como Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, intensificaram investimentos exteriores, ou seja, a ampliação direta de capital nos setores secundário e terciário, né? Ou ainda na ampliação indireta com o mercado de ações. E isso vai mexer também com a geopolítica, né? E a geopolítica atual? Olha, com o avanço da democratização em vários países do leste europeu, lembra que o leste europeu era ali a região da União Soviética, né? Então, não existia democracia lá. Então, o bloco europeu estreitou relações, né, com as economias mais avançadas da Europa Oriental, particularmente com a Polônia, com a Hungria e também com a República Tcheca. Os critérios considerados para esses países foram aceitos, né, foram antes de tudo econômicos, pois a integração monetária entre o bloco, né, não sobrevivia com os membros fracos, em alguns pontos em conjunto, balança econômica, renda per capita, inflação e outras coisas. Porém, não há como negar, gente, que a integração europeia foi pensada como um clube de países com a economia industrial avançada. E além de já contar com expressivos desníveis regionais, o ingresso dos países do leste europeu nesse bloco tende a aprofundar a desigualdade existente entre os países ricos e os países pobres. E quando falamos sobre os países ricos e pobres, né, existe a desigualdade lá, né? Não é porque é uma União Europeia e, enfim, que não vai ter desigualdade nem pobreza, né? Então é importante lembrar que os países membros foram aqueles que iniciaram, né? Quem iniciou foi a Dinamarca, Países Baixos, né? A Áustria, Luxemburgo, Suécia, Irlanda, são os chamados países membros, lá em 1995, né? O Reino Unido, a Finlândia, Bélgica, Espanha, França, Portugal, Itália, Grécia, Alemanha. Aí no ano de 2004 vai entrar outros países, como a Ucrânia, o Chile, entre outros países, né? Em 2007 entra a Romênia, também entra a Bulgária, enfim. E aí as políticas sociais irão se estender nesse período. E aí vai ter a crise no modelo social europeu. Então, com as altas taxas de desemprego atuais, os países europeus têm desenvolvido aí esforço para assegurar a maior assistência dos empregos. Então, outro tipo de proteção social, praticando o rendimento mínimo garantido aos cidadãos, coisas assim. Então, faz uma década, por exemplo, que o modelo social apresenta problemas em razão dos baixíssimos crescimento demográfico no continente, ou seja, poucas pessoas nascem, né? Os europeus vivem cada vez mais e não nascem crianças em número suficiente para equilibrar o crescimento vegetativo, né? Então,
Então esse é um dos problemas que causa aí crise lá. As elevadas taxas de desemprego dificultam a adoção de políticas mais favoráveis, né? Os imigrantes que entram na União Europeia muitas vezes são forçados a viver na clandestina, de forma clandestina. E aí é preciso priorizar algumas políticas para que as coisas dêem certo lá, né? Adotando política regional, política industrial, ou seja, a regional voltada para reduzir as diferenças de desenvolvimento econômico entre os países e as regiões deles. A industrial, que implica no incentivo da modernização das empresas dos setores que estão em crise, enfim. Então, no plano econômico mundial, os últimos anos foi marcado por crise econômica da União Europeia, em função da globalização econômica que vivemos na atualidade. A crise se espalhou pelos 4 cantos do mundo, derrubando índices de bolsa, valores, né? Criando um clima de pessimismo na esfera econômica. E as causas dessas crises, claro que sim, é como uma família, né? Olha, essas causas, principais causas da dívida, da crise da União Europeia é o endividamento público elevado, principalmente países como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países eles são representados pela sigla PIIGS, tá? Pois é, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Falta de coordenação política na União Europeia para resolver questões de endividamento público nas nações do bloco. Consequências de crise ainda, fuga de capitais de investidores, escassez de crédito, aumento do desemprego, descontentamento popular, diminuição das notas por agência de risco, queda ou baixo crescimento do PIB de alguns países, contaminação da crise para países fora do bloco, que mantém relações comerciais com a União Europeia, inclusive o Brasil, né? A crise pode, de acordo com alguns economistas, causar a recessão da economia mundial. Então, do início foi bom, mas aquela coisa, a convivência vai desgastando, né? Pois bem, gente, só sobre isso ainda, queria só que vocês dessem uma olhadinha aqui, porque agora vocês irão usar o livro de vocês, fazer mais uma leitura mais avançada com relação a essa aula, mas deixa eu ver a aula, 30 minutos. E eu queria que no livro de vocês, claro que vocês irão ler, né? Nós temos todo um processo aqui, mas é a base do que eu falei para vocês. E eu queria que vocês dessem bastante atenção aqui na página 99, que fala que aqui do que eu falei não fala sobre isso, mas fala sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Pois é, gente, em 1975 parte da população e dos políticos do Reino Unido já tinham manifestado intenções de sair da Comunidade Econômica Europeia, União Europeia. Para tanto, foi realizado um referendo junto com a população. O que resultou dos votantes foi que o Reino Unido deveria permanecer. Em 2016, por pressões de partidos políticos nacionalistas do Reino Unido, o primeiro-ministro David Cameron convocou um novo referendo. Então, 51,9% dos votantes demonstraram o desejo de que o Reino Unido saia da União Europeia, e 48,9% não. Os argumentos usados pelo movimento de saída se basearam no fundamento de que o país precisa ter melhor controle de suas fronteiras. Então, esse movimento de sair da União Europeia pela imprensa, né, como combina aí com as palavras da língua inglesa, certo? E aí, então, aqui nós dizemos o seguinte, ó, desde 2016, a negociação para sair do Reino Unido da União Europeia estão em curso, prevendo aí se estarão concluídos em 2019. Bom, e aí, então, o que vocês irão fazer agora na pesquisa? Vocês irão pesquisar mais sobre a União Europeia, né? Claro, tem as questões de vocês. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu queria que vocês fossem lá na página Pronto.
Vocês darem uma olhadinha mais aqui, novamente nessa atividade da página 110, tá? A página 110 para a gente poder entender melhor. Mas eu quero que vocês façam a pesquisa, a seguinte pergunta. Uma pesquisa na internet. Saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? E aí vocês irão ver se saiu, quando saiu e tudo. Então faça essa pesquisa e relate para mim e me envie. Tá bom, gente? Gente, por hoje é só, né? Ufa! Então, um abraço para todos vocês. Amanhã eu vejo parte que estão aí, irão assistir a aula presencial. Na outra semana, quem está assistindo essa aula pelo vídeo irá estar presencial comigo. E daí sucessivamente. Então, tchau e até mais. Valeu!